Note que os jogadores do Vasco dão muito espaço na marcação homem a homem, inclusive pelas laterais. Observe o jogador do Olímpia ao cobrar o escanteio para dentro da área do Vasco. Ocorre um erro muito repentino com os jogadores do setor defensivo. Eles não olham para o adversário para assim obstruí-los na marcação, mas ficam querendo deduzir a trajetória da bola. E aí que está o grave erro, pois todos deveriam estar bem próximos dos jogadores do Olímpia, sem ninguém livre para marcar, inclusive nas marcações em vermelho dentro da área. Outro erro grave: observe que a maioria dos jogadores do Vasco estão avançados para a marcação, e apenas um jogador cruzmaltino fica completamente debaixo da trave, dando condições a 3 jogadores do Olímpia, principalmente o grafado em vermelho, que poderia levar mais perigo. Note que o jogador do Olímpia, ao cruzar a bola para dentro da área, os zagueiros do Vasco estão bem posicionados para cortar a bola. Mas o erro são dos 3 volantes grifados em azul, que deveriam estar marcando por dentro os atacantes do Olímpia. Outro erro também que causa fadiga em qualquer atacante é passar do meio campo para fazer a marcação, que não seja de escanteio, como se vê o Marino, dentro do círculo claro. Agora um lance que deixa qualquer torcedor de um time limitado que precisa da vitória muito chateado é as oportunidades de gols perdidas de forma clara e notória. Observe que o lateral faz uma grande jogada dando um passe perfeito para a intermediária, que sobra limpa para o atacante Marino finalizar, que o mesmo desperdiça. No escanteio que o Nuno Moreira cobrou, houve erro de marcação dos 3 zagueiros do Olímpia, que resultou no gol do zagueiro Cuesta do Vasco grifado de azul. Observe que o posicionamento do lateral e do volante do Vasco estão corretas, pois o Ramon Rick fica aguardando o rebote na entrada da área, ou para marcar um jogador do Olímpia em um possível contra-ataque. Vejam a jogada que quase resultou no gol de empate do Olímpia. Se originalizou de vários erros de marcação do Vasco. O primeiro foi o grande espaçamento que os jogadores de meio campo, inclusive os volantes, deram dentro do seu próprio campo de defesa. Os atacantes jogam entre zagueiros do Vasco sem qualquer confronto direto, e há 2 jogadores de contenção do Olímpia grifados de vermelho correndo livres, sem nenhuma marcação especial, pois como a análise feita anteriormente, estes espaços têm que ser fechados. E como se faz isto? Fazendo uma marcação aproximada homem a homem, não deixando opção de passe para o adversário. Não tem outra opção para quem quer ter um time competitivo. Note que o erro ainda continua de forma persistente e dispersiva dos volantes do Vasco, que deveriam estar mais próximos dos zagueiros, que continuavam correndo distantes da área, deixando os zagueiros no mano a mano com os atacantes, não dando a eles a opção de fazerem uma possível cobertura na bola, que será cruzada. Os volantes estavam sem referência de quem marcar. Outra falha de posicionamento é do zagueiro Lucas Freitas, que não faz a contenção por dentro para marcar o atacante que está atrás dele na grande área. Este é o tipo de lance que não se pode desperdiçar. Observe que o atacante Marino liga o contra-ataque literalmente com o campo todo vazio à sua frente, e pelo centro o meia Nuno Moreira tentou acompanhar, mas não tem velocidade suficiente, pois ali naquela ocasião deveria ser outro atacante veloz. Quando Nuno Moreira recebe o passe mal feito e atrasado do atacante Marino, ele já está marcado por 3 defensores do Olímpia. Observe também a total falta de jogadores com elevada resistência física, pois há um grande espaço vazio e não se vê nenhum jogador do Vasco para se aproximar dos atacantes, que deveria ser feita pelos meias Tietê e Ramon Rick. Vejam que neste lance é notória a falta de entrosamento e comunicação dos jogadores do Vasco. Observe que nessa situação há vários jogadores do Olímpia livres, principalmente os que atuam pelas laterais, que não foram pressionados por estes volantes grifados de azul no meio-campo, para fechar a opção de passe do jogador adversário. Neste lance é notório como o Vasco carece de volantes com uma boa leitura de marcação,
pois dentro da área não se pode deixar jogadores adversários livres, sendo opção de passe e colocação para finalização. Observe os volantes, Hugo Moura, Ramon Rick, grifados de azul, sozinhos e sem marca ninguém, totalmente sem função no esquema tático. Uma situação muito repentina na defesa do Vasco é falta de atenção na marcação. Estes jogadores grifados de azul, na sequência dos lances, deixam muitos espaços, pois alguns têm receio de cometerem a penalidade, mas os maiores defensores da história do futebol utilizam sempre o método homem a homem e marcação por estatura nos escanteios. Não adianta, por mais que esteja marcado o jogador de 1,70 m de altura, marcar um jogador de 1,95 m. Veja nesta imagem dos volantes grifados de azul como o erro ainda persistir, pois eles não estão marcando ninguém. Neste lance, note a total carência de atenção defensiva do lateral grifado de azul do Vasco. Além dele estar muito adiantado, o jogador adversário que ele deveria marcar está livre nas suas costas. Muitas equipes pagam caro por esta falha, por insistir com jogadores com baixa resistência física e baixa disciplina tática, que não conseguem exercer suas funções. Olha quantos jogadores livres do Olímpia estão dentro da área sem marcação. Outra falha absurda é fazer esse tipo de contenção. Observe o jogador no foco reluzente. O treinador tirar um jogador que poderia estar dentro da área para obstruir uma linha de passe inútil, ficando com 2 jogadores para cortar a opção de passe, pois há necessidade de apenas um jogador para esta função, e não 2. Observe a má distribuição de marcação dos jogadores grifados de azul do Vasco. Eles não fazem uma linha de marcação aproximada dos adversários, que estão livres, grifados em vermelho. Por mais que o jogador com a bola no campo de defesa do Vasco esteja marcado, ele tem a opção de passe para 2 jogadores livres, devido a este erro na marcação. Outra falha de marcação é na má distribuição tática dos jogadores do Vasco dentro de campo, pois há 7 jogadores marcando, 6 do Olímpia, e note que na entrada da grande área tem um jogador livre, possibilitando até uma possível jogada ensaiada para o cobrador da falta. Este jogador que sobrou do Vasco é que deveria estar marcando este adversário livre. Agora neste lance é o que acontece de mais bizarro, e a sequência de erros que originalizou o terceiro gol do Olímpia. Veja o total mau posicionamento dos atacantes na linha demarcada de azul. Os atacantes do Vasco deveriam dividir a marcação entre os zagueiros para obstruir a linha de passe e fazer pressão no jogador com a bola. O segundo erro é o meia do Vasco muito avançado, sem marcar ninguém, e com vários jogadores adversários livres pelas pontas e no meio-campo nas suas costas. Agora observe, qualquer leigo em futebol saberia responder aonde está a falha no erro de marcação do Vasco. Os 2 volantes próximos e sem marcar ninguém, e com 2 adversários livres nas suas costas. Observe as 2 falhas na marcação do Vasco. A primeira é dos zagueiros Lucas Freitas e Cuesta, em cima de um mesmo jogador, deixando outro adversário livre do Olímpia atrás deles, na disputa de bola. A segunda falha é do volante Hugo Moura, que não acompanha o atacante nas suas costas de forma dinâmica, como todo volante rápido na marcação faria. E por último, a imagem mostra de forma resumida o que foi o jogo que ocasionou a derrota do Vasco por 3-1. Veja como está o posicionamento dos atacantes do Vasco, dando muito espaço ao time do Olímpia na saída de bola pelas laterais, pois na formação tática com 3 atacantes, isto é inadmissível se permitir que os laterais saiam jogando livres.
Eu sou o criador do canal Tática Vasco. Se você gosta de formações táticas de futebol, curta este vídeo e se inscreva-se.